Olá, galera! Bom dia. Ai, meu Deus, só quer ser esse menino, viu? Olá, gente, como é que vocês estão? Ei, diretor, eu preciso mesmo dessa peruca? Nada a ver, mano. Até que ficou bonitinho, sem preconceitos, porque o episódio de hoje é assim, como as mulheres quebraram as barreiras para se tornar escoteiras. Não é preconceito, é uma questão de estética e bom senso. Ai, meu Deus. Relaxa aí, fica com a gente para viajarmos nessa história incrível das mulheres dentro da nossa instituição. Então, galera, como já foi dito antes, a gente vai trazer um pouco da história de nós mulheres dentro do nosso movimento e a contribuição que a gente teve com o todo. E pra você, pessoal abandonado e feliz, que não é escoteiro? Sim, nós temos mulheres no movimento. E tenho certeza que depois da entrada delas, o movimento ficou muito mais organizado e muito mais cheiroso. Pois é, muito homem junto tem cheio de kimono depois de treino. Tô brincando. Brincadeirinha, é porque meu namorado faz judô, então realmente dá vontade de queimar aquele kimono desgraçado, mas tudo bem. Ficou muito forte, né? Desgraçado. Enfim, né? Vai. Antes mesmo do escotismo, Baden-Powell não pensou exatamente nas mulheres. Seus primeiros livros foram A sociedade naquela época era bastante conservadora, principalmente na Inglaterra, costumando dividir bem essa questão de quais comportamentos e ambientes que deveriam ser seguidos pelas mulheres e pelos homens. Com a publicação do livro Escotismo para Rapazes e sua divulgação relâmpago pelo mundo, o escotismo se disseminou muito rápido e sempre foi mais voltado aos meninos. Pois é, o movimento se espalhou rápido e já existiam grupos e tropas por todo canto, e as meninas não queriam ficar de fora dessa. Então, de repente, começou a aparecer meninas usando os mesmos uniformes que os meninos em eventos públicos. O próprio BP escreveu um fato em 1909. Somos escoteiras, disse-me uma menina espivitada com mais ou menos 11 anos na sua primeira concentração escoteira. Nas próprias notas do escotismo para rapazes, o BP sempre deixou claro que poderia sim ocorrer a entrada das meninas, era tudo aceito para elas também. E em 1909 ele criou o programa para guias, que era como ele gostava de chamar as meninas, chamou sua irmã Agnes Baden-Powell para ajudar nesse movimento para as meninas. Em 1912, BP escreveu junto com Agnes um artigo chamado Como as moças podem ajudar a construir um império, já que os escotismos para os meninos vinham quebrando vários paradigmas da época. Então, colocaram eles para fazer atividades tipicamente femininas, como cortar, limpar e essas coisas. Da mesma forma, as meninas também foram acampar e fazer algumas atividades masculinas. Infelizmente, isso não era visto com bons olhos pela sociedade. Inclusive, durante algumas reuniões e acampamentos, aconteciam tumultos e xingamentos das pessoas que realmente não concordavam com isso. Galera realmente surtada, viu? Porque, pelo amor de Deus. Mas Agnes não conseguiu manter a associação para as meninas. Veio a guerra e tudo ficou meio perdido. Então, o próprio BP tomou a responsabilidade e escreveu o livro Girl Guiding. No Brasil, a UEB escreveu com o título Guidismo em 2 volumes. Então chamamos essa questão assim, por que guia? E a gente resolveu chamar o próprio BP para explicar um pouquinho para vocês. Pode olhar aí. Uma mulher capaz de desempenhar bem um trabalho é respeitada pelos homens e pelas outras mulheres, que estão sempre prontos a seguir os seus conselhos. Ela se torna um guia. Mais tarde, se tiver filhos ou se educar, será verdadeiramente um guia para eles. Assim se estabelecia de vez o formato do escotismo para as meninas, separado das dos meninos. Aqui no Brasil, o nome dado em português foi Movimento Bandeirante. A esposa de BP, a senhora Olaf Soames Baden-Powell, ela assumiu o comando da Associação Feminina e ficou até 1978. Isso mesmo. Inclusive, ela fez várias viagens por todos os países para divulgar o movimento e veio, inclusive, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o movimento bandeirante demorou um pouco a se estabelecer. No entanto, nas primeiras associações escoteiras, já se registrava a presença de mulheres. Um dos primeiros incentivadores à presença feminina foi o Dr. Mário Cardi, que foi o fundador da Associação Brasileira dos Escoteiros, em 1914, em São Paulo. Pois é, naquele mesmo ano já se havia criado o departamento feminino
dentro daquela associação que era tão recente já, né? Quem comandava isso tudo era a senhora Maria Guedes Penteado. E também a escoteira-chefe Miss Kathleen Crompton, que também ajudava, além de várias outras mulheres que ajudavam e apoiavam o nosso departamento feminino. Em 1918, a chefe escoteira Miss Crompton começou contatos com a associação Girl Guides da Inglaterra. Inclusive, teve contato por cartas com a própria Lady Olaf Baden-Powell. Várias outras associações no país começaram a se filiar com a ABE, que era a Associação Brasileira de Escoteiro, e reproduzir também o seu método de escotismo feminino. Essa ideia começou no interior de São Paulo e se espalhou até o Rio Grande do Norte, com a Associação de Escoteiros do Alecrim. A quantidade de meninas aumentou bastante nos primeiros 4 anos da ABE. A associação publicou um livreto chamado Organização de Brigadas de Escoteiras, escrito pelo chefe Adelardo Soares Calbi, em 1920. Nesse mesmo ano, o Sr. Berkeley, que era amigo da esposa de BP, e uma enfermeira que foi para a guerra chamada Jerônima Mesquita, que conheceu inclusive o escotismo lá na guerra na Europa, resolveram se unir e formar um movimento que era uma associação que era independente da Associação dos Meninos. Seria como se fosse baseada na Girl Guide lá da Inglaterra. A Associação de Meninas passou a se chamar Movimento Bandeirante por sugestão do historiador Jonathan Serrano, devido à coragem e determinação pioneiras daquelas mulheres que viveram numa sociedade machista e fechada. Pois é, com uniformes brancos e elegantes, as primeiras bandeirantes realizaram no Rio de Janeiro seu compromisso, que seria como se fosse a nossa promessa escoteira. Era um movimento onde nós, mulheres, e eu falo nós, todas as mulheres do Brasil, elas não poderiam fazer outra coisa a não ser chefes de lobinho. Com uma família muito grande, onde os meus irmãos eram todos escoteiros e lobinhos, nós, meninas da família, queríamos participar de alguma maneira. E entramos no grupo, ainda muito jovens, é evidente que sim, mas para ajudar na aldeia. Então, você que está assistindo, dê uma olhadinha nos nossos outros episódios, olha o que a gente já mostrou pra vocês. Não esquece de curtir no Instagram, no Facebook, ver as redes sociais todinhas do nosso canal Escoteiro. Muito bem. E pra você que está assistindo pelo celular, curte aí. Isso mesmo, dá um joinha. Vai pegar gelado, por favor, com gelo. Também quero. Testando. Come forte, né? Desgraçado. Enfim, né? Vai. A é grande, chega a dar medo, né? Pra você, pessoa abandonada e infeliz. Sério? Que não escuta. Pode falar? Pra você, pessoa abandonada e infeliz, que não é escoteiro. Sim, nós temos mulheres de escotismo. Não, vamos do início, vai, vamos lá. Uma menina, eu vou dizer meninazinha. Meninazinha, tem ali uma meninazinha evitada de mais ou menos 11 anos. Na primeira concentração escoteira. Nas primeiras notas do escotismo para rapazes, o fundador já dizia que